Amém. Amém. Senhor, te agradecemos por essa noite. Amém. Te agradecemos porque Deus não é um Deus mudo, mas é um Verdade. Deus que fala. Por Amém. isso, Senhor, nós abrimos o seu coração e queremos que o Senhor nos possa nos revelar a sua palavra. Espírito de sabedoria e revelação, o Senhor possa nos dar esta noite. Fala conosco, fala para abrir os nossos olhos, fala para abrir o nosso coração. Abre a tua vontade para nós, Senhor. Queremos ser aqueles que seguem o Senhor, não apenas pelo que os outros falam, mas por aquilo que o Senhor falou para nós, mas por aquilo que o Senhor fala na Bíblia. Senhor, nos Amém. ensina nessa noite, nos ensina em todo momento, Senhor, através da tua palavra e na Amém. comunhão com os irmãos também. Amém, Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Então, graças ao Senhor, nós vamos continuar nosso estudo no livro no livro do Apocalipse, na igreja em Sardes, né? Nós já vimos até agora quatro igrejas e nós desenvolvimos a última igreja em Sardes, mas não conseguimos concluir. Então, pretendemos agora, pela graça e a misericórdia do Senhor, concluir nosso estudo na igreja em Sardes. Então, podemos começar lendo a igreja em Sardes, capítulo 3. Vamos ler de novo, só para lembrar, né, irmãos? Capítulo 3, versículo 1. E diz: Ao anjo na igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tem recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, lembramos que a singularidade do testemunho ou dos anjos, né, que está sendo escrito essa carta à igreja em Sardes, é enviada através do seu anjo. Então, singular. Nós, insistentemente, estamos apresentando e mostrando que se refere à igreja. É outra maneira de dizer igreja. Estrela, o anjo, o mensageiro, é a mesma coisa que igreja. Por quê? Porque não podemos trazer a responsabilidade para uma pessoa. Se nós trazemos para uma pessoa como o anjo individualizando, nós incorrimos no erro que essa pessoa possa errar, então vai ser influenciada toda a igreja. Nós sempre lembramos, irmão, que o Senhor usa pessoas, né? E não está errado falar. Tem um versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, e está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Perdão, irmão, é primeira Tessalonicenses 2, 13. Esse é um versículo muito conhecido pela abordagem que ele faz no versículo 13. E ele diz da seguinte maneira: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. E aqui nos lembramos que essa epístola, quando ele começa a abordagem, ele se apresenta aqui Paulo e Silvano. Então, ele está mostrando que a palavra que veio até Tessalônica vem da parte de quem? Versículo 1.
Aqui não disse Paulo, está dizendo Paulo e Silvano. É lógico, tem outras epístolas que é só Paulo que escreve diretamente. Mas aqui é interessante, irmãos, nós trazemos de novo a leitura do versículo 2, versículo 13, perdão, do capítulo 2, que diz, e isso é muito importante, que a insistência do Senhor em relação à sua palavra, que vem até nós, que é a graça de Deus, através de sua palavra, os tessalônicas têm recebido essa palavra. Olha só, irmãos, que de nós, plural, ouvistes. Aqui quem seria nós? Paulo e Silvano. Então, os tessalônicas estão recebendo a palavra de Deus que vem através de quem? De Paulo e Silvano, não é? Olha só, impressionante isso aqui. E que tenham recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Olha só, irmãos, está afirmando aqui, hein? A palavra que Paulo e Silvano estão falando e que os tessalônicas estão recebendo, de quem que é essa palavra que eles estão recebendo? É de Deus. Mas através de quem que eles estão recebendo? De Paulo e Silvano, certo? É muito importante isso aqui. Acolhestes. Então, qual foi a ação dos tessalônicas? Receber a palavra. Eles ouviram e receberam. Acolheram, acolhestes. Essa palavra que é de Deus. Acolhestes não como palavra de homens. Olha que lindo, irmãos. E se como em verdade é. A palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, o que credes. Que no caso seria eles, né? Então, muito bom essa colocação agora, porque então como que a palavra de Deus vem? Através de quem? Através de alguém. Mas o aqui, irmãos, ele está afirmando que a palavra que Paulo e Silvano estão falando é a palavra de Deus. Paulo está dizendo isso. E qual que são as provas que nós temos para dizer que a palavra que Paulo está falando é de Deus? E com firmeza e com categoria podemos afirmar, irmãos, que é porque a palavra que Paulo falou está onde, irmãos? Não está na Bíblia? Ó, tem endereço aqui, eu estou lendo o versículo, não estou aí? Então, essa palavra que eles estão recebendo está escrita. Então, qual que é a prova que nós temos que a palavra que Paulo está falando em Silvano é a palavra de Deus? A prova que nós temos é que a palavra que estava falando Paulo está na Bíblia, irmãos. Viu? Qual que é a segurança que nós hoje temos quando alguém fala as palavras de Deus? Que ele não vai falar nada diferente do que está nas Escrituras. Então, a inerrância das Escrituras e a segurança que nós temos é que nos habilita, irmãos, que quando alguém está falando, ele pode falar por Deus. Mas de onde que ele tira as palavras de Deus, irmãos? Da sua cabeça? Do que ele acha? Do que ele imagina? Ou das Escrituras? Então, olha como que é importante, irmãos, essa colocação que nós estamos trazendo, porque o mensageiro, que no caso é a igreja, ela vai falar as palavras de Deus. Portanto, são as palavras escritas. E em 1 de Coríntios, me acompanha, por favor? Esse é um versículo que o irmão Mauri gosta. 1 de Coríntios, capítulo 4. Olha que interessante aqui. Nós sabemos que a anormalidade que a igreja em Corinto vivia era porque eles faziam acessão de pessoas, lembra? E alguns diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Então, tinha certas preferências entre eles, e Paulo está corrigindo isso. E ele vai mostrar no capítulo 3 que não vou entrar ali, porque senão a gente vai desenvolver muito, e não é o nosso objetivo agora, mas ele vai mostrar assim que ninguém pode lançar outro fundamento além do que for posto. Eu, Paulo, para os coríntios, porque os coríntios foi uma igreja gerada por ele, lançou o fundamento. Ele pregou o evangelho para os coríntios. Os coríntios se converteram através da pregação do apóstolo Paulo. Então, ele, como perito arquiteto, o que que ele fez? Lançou o fundamento. Mas ele mesmo disse que o outro, versículo 10, edifica em cima do fundamento. E olha como que é, irmãos.
capítulo 3, vai lá. 1 Coríntios, versículo 10. Olha que lindo. Segundo a graça de Deus que me foi concedida, lancei o fundamento. Qual foi o fundamento, irmãos? É Cristo. Como prudente construtor. Outra versão fala como perito arquiteto. E outro edifica sobre ele. Quem seria esse outro, irmão? Ele vai trazer um exemplo aqui de Apolo, no capítulo 4. Ele vai fazer a comparação entre Paulo e Apolo. Então, olha como que continua aqui. Porém, cada um veja como sobreedifica. Então, por um lado, a igreja, em forma coletiva, traz a palavra de Deus, mas às vezes o Senhor usa pessoas para trazer a palavra, que ali são os profetas, que nós já falamos na reunião anterior. Mas olha como continua aqui no versículo 11, irmãos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, versículo 13, manifesto se tornará o quê? Ou se demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Olha, olha só, irmãos, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, olha só, irmãos, que impressionante. Então, quando alguém está edificando sobre o fundamento que é Cristo, e como nós podemos entender assim? Paulo lançou o fundamento através da pregação. Qual foi o fundamento? É Cristo. E outro edifica em cima. Qual que seria a edificação em cima desse fundamento? É o mesmo, a mesma coisa, é Cristo, irmãos. Então, se Cristo é a nossa base e Cristo é o material da edificação, então o fogo vai aprovar aquilo, como nós já sabemos em 1 de Pedro, capítulo 4, que a fé está sendo provada. Quando uma pessoa está sendo apacentada, cuidada por alguém, e ele está lançando Cristo sobre esse fundamento que já uma pessoa já é do Senhor, está levando essa pessoa à edificação, e não necessariamente uma pessoa, pode ser várias pessoas. A obra deles, ou a obra desse que está lançando o fundamento, que está lançando o material sobre o fundamento, será aprovado pelo fogo. Se a obra persevera mesmo com fogo, então podemos dizer que aquele sobre edificação foi o mesmo material que o fundamento. Olha só como que é interessante, irmão. Agora sim, vamos no capítulo 4. Vou tomando um pouquinho do tempo nisso aqui, que eu acho importante. Capítulo 4, Paulo ele vai trazer essa correção para a igreja em Corinto. Versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Olha só, irmão, se você ler na sequência, ele está mostrando que vai ser provada com fogo. Então, nós não podemos nos precipitar e dizer, né? Aquilo não é de Deus. Aquilo que está acontecendo ali não é de Deus. Não. Deixa que o fogo prove. Não sei se vocês já viram como que o ouro se purifica, né? Não é com fogo? Eu já vi o documental sendo a purificação do ouro, né? É um fogo intenso. Então, a obra que alguém está edificando em cima do fundamento vai passar pela provação. E se depois do fogo essa obra fica, então essa pessoa vai receber louvor, honra e glória. Mas se o fogo prova que aquilo não é Cristo, que é um material de edificação, que não está sendo lançado sobre o fundamento que é Cristo, o material que também é Cristo, vai se declarar. E esse mesmo vai receber perda. Isso que o texto bíblico nos fala no capítulo 3. Mas aqui, olha só, ele vai dizer no versículo 5, portanto, nada julgueis antes do quê? Antes do tempo, até que venha o Senhor. Olha só, irmão, que interessante. O qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas.
mas também manifestará os desígnios daquele que estava edificando sobre o fundamento. Manifestará os desígnios do coração. Olha só, irmãos. Então, cada um receberá o quê? Seu louvor da parte de Deus. Então, você vê como que é interessante, irmãos, porque nós, às vezes, estamos como juízes diante de uma situação. Mas o Senhor disse: nada julgueis antes do tempo. Porque, irmãos, não adianta, o fogo vai provar o que nós estamos edificando, irmãos. Isso é, como eu disse, a maneira que Deus vai lidar. Nós estamos diante do tribunal de Cristo. 2 capítulo 5, versículo 10. Irmão, lê para nós, por favor, irmão Ronilson. 2 capítulo 5, versículo 10. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículo Versículo 10. 10. Já apontei. Capítulo 5, versículo 10. Vamos lá. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É aí? Sim, irmão. Muito bem. Obrigado. Então, estamos diante de que tribunal? Tribunal da Assembleia de Deus, do presbítero tal, do ministério não sei o quê, ou diante do tribunal de Cristo? A gente sempre pensa assim, né, que o tribunal de Cristo é somente quando ele vem. Mas, na verdade, o tribunal de Cristo é cada dia, irmãos. Nós estamos diante desse tribunal. Tribunal aqui não amerita a um tribunal onde você tem um juiz, como nós temos hoje, né? E os advogados defensores e os que são do Estado e tudo mais. Quem conhece esse cenário entende o que eu estou falando. Esse tribunal de Cristo não é ele ali sentado como juiz. Ele está num pódio. A palavra melhor aplicável ali é pódio, onde você tem aquele cenário dos que levam o primeiro lugar. Não tem aquele pódio que você ganha o primeiro lugar, outro ganha o segundo lugar e outro ganha o terceiro lugar, não é? Esse é o pódio. Esse é o tribunal. A palavra tribunal é pódio. Isso significa, irmãos, que diante desse primeiro lugar, quem está lá com o primeiro lugar é Cristo. Ele é o modelo, irmãos. Por isso que quando você está diante desse modelo, fica em evidência que aquilo que você está edificando ou praticando não corresponde, ou você está sendo, vamos dizer, está recebendo louvor, sendo aprovado, porque é segundo Cristo. Você vê como que é? Nós estamos falando do mensageiro porque é aquilo que nós transmitimos, é aquilo que vem da parte do Senhor para nós transmitirmos. Então, diante do tribunal de Cristo, fica na evidência que aquilo que nós estamos transmitindo é simplesmente o que Deus nos mandou. Por isso que aqui, nesse capítulo, voltando, irmão Ronilson, estamos voltando aqui em 1 Coríntios capítulo 4 agora, né? Olha o versículo 2, que diz assim, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, vamos colocar a palavra mensageiro aqui, que é o anjo. O que se requer dos, não é o, é dos. Aí que interessante, né? Se requer dos dispenseiros, que cada um deles seja encontrado como? Fiel. A palavra fiel em grego, irmãos, é muito interessante, né? Pistos, ou pistos, não sei como que é a pronunciação, mas significa verdadeiro. É necessário que os dispenseiros, os mensageiros, sejam encontrados verdadeiros. O irmão Genaro entrou aí, aleluia. Eu estava pensando que ele ia entrar, irmão Genaro. ¿Qué pasa, hermanos? Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui fazendo uma Hablamos aquí. revisão. Estamos fazendo a revisão da Amén. igreja em Sardes ainda, né? Que o nosso irmão, não sei se você está sabendo, mas o nosso irmão Ronilson, ele vai trazer
o domingo, um desenvolvimento da igreja em Laodiceia. Opa, agora sim. Ô, irmão Ronilson, glória a Opa, Deus! Aleluia! agora vai. Uma alegria, viu, irmão? Nós Amém. somos aprendizes aqui, queremos aprender com o irmão. Glória a Deus. Nós Meu estamos Deus. conversando aqui, irmãos, que sabe que não saímos ainda do primeiro versículo ainda aí. O anjo da igreja, É, né, em Sardes, o Genaro. E nós fomos aqui sim, para a leitura do capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 2. Paulo, ele trouxe o fundamento e outro edifica em cima. Então, o que que se requer, versículo 2, o que que se requer dos dispenseiros? Então, eu pedi para os irmãos substituir mensageiros por, dispenseiros por mensageiro, que é anjo, né? Que é a mesma coisa, irmão, dispenseiro, mensageiro, anjo. O que que se requer deles? E o versículo diz, e é isso. que se E é achado isso. fiel. Sabe como significa a palavra grega ali, irmão? Pistos, ou pistos, não sei a pronúncia certa, que ser achados verdadeiros. Em outras Verdadeiro. Amém. palavras, ser achado na verdade. Isso que o Senhor requer dos dispenseiros. Que ele seja Amém. achado onde, irmãos? Na verdade. E o Senhor falou: Eu sou A verdade. a verdade. Em outras palavras, onde que tem que ser achado o mensageiro? Em Cristo, irmãos. Ai, que Em lindo. Cristo. Em Cristo, irmãos. Então, como em que você, que é mensageiro, porque nós estamos trazendo a individualidade, né? E certamente está falando da igreja. Mas aqui Paulo ele diz dispenseiros em forma plural. Amém. É porque não é um mensageiro, são os mensageiros, são os dispenseiros, né? O que que se requer desses irmãos? Que seja achado fiel. Por isso, o versículo seguinte, que é o versículo 4. Olha o 5, perdão. Lê o 5, irmão, o irmão Genaro. 1 Coríntios 4:5, né? Sim. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Aí. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque, lamentavelmente, muitas vezes, quando o irmão está falando, nós tornamos juízes deles. E usamos Isso. versículos bíblicos. Então, fica com a canetinha assim. Eu estou falando figuradamente, tá? Não, não, não é que os irmãos estão assim. Mas, às vezes, nós estamos com a canetinha para dizer, ó, falou errado. Ah, ultrapassou o que está escrito. Falamos assim desse jeito. Hum. E isso é negativo, irmãos. Porque, em lugar de nós estar recebendo a palavra, nós tornamos juízes. O Senhor está falando aqui. Quem é que você julga o servo alheio? Quem é você para julgar o servo alheio, né? Capítulo 2 de Romanos. Quem és tu que julgas o outro? E às vezes nós temos a argumentação bíblica para de nos tornar juízes. Certamente a escritura nos habilita, mas irmãos, como nós temos recebido prejuízo para nos tornar juízes, porque perdemos a simplicidade ao ouvir um irmão. Às vezes o irmão não vai falar ortodoxamente alguma coisa, vai errar o português, o portunhol, não sei, o guarani, sei lá o que que vai falar. E a gente se torna, rejeita o que a pessoa está falando, irmãos. Nada julgueis antes do tempo. Por quê? Nós limos aqui, você perdeu essa parte, Genaro. Nós limos aqui que a obra de cada um vai passar pelo fogo. Porque se alguém está edificando sobre o fundamento, ouro, pedra preciosa, prata, ou feno, palha ou madeira, o que que vai acontecer? O fogo vai provar. Que é o tratamento que Deus que está cuidando da sua casa. Deus que está edificando a casa, irmãos. E qualquer coisa que não provém dele, o fogo vai destruir isso. Porque nós lemos, o irmão Ronilson leu um versículo agora, né? 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 5, versículo 10. Que nós estamos comparecendo diante do tribunal de Cristo. Não é lá nos ares, como nos ensinaram no passado, né? Lá na vida do Senhor, não. É cada dia. Então, a obra de cada um manifesta se tornará.
Porque o fogo está provando, nós estamos diante do tribunal de Cristo. E se alguém está edificando com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, o dia ou o fogo o provará. Louvado seja o Senhor, irmãos. Não é a nossa casa, irmãos. É a casa do Senhor, é a igreja dele. Então, louvado seja o Senhor, que nós não pegamos a simplicidade de poder ouvir os irmãos. Certamente, irmãos, não vamos falar qualquer coisa, também não é isso. Não estamos falando, não estamos promovendo você falar qualquer coisa. Mas às vezes a gente se torna resistente ao ponto de não conseguir ouvir o outro irmão. O que que é isso, irmãos? Que o Senhor limpe nossos corações, porque quem está cuidando dessa casa não é você nem eu. Nós somos apenas mensageiros, dispenseiros. E o que se requer deles é que esteja em Cristo. Quando nós estamos falando, irmão, nós estamos falando no versículo anterior, segunda de. E rico esse aqui, né? Segunda Tessalonicenses capítulo. Não, Primeira Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, que Paulo disse que ele elogia aos de Tessalônica porque eles estão recebendo a palavra que deles ouviram, que era Silvano e ela, né? E recebeste não como palavra de homens, mas como as palavras de Deus, e como de fato é. E qual que é a prova, nós falamos? Qual que é a prova que o que Paulo está falando é a palavra de Deus? E a prova é porque está escrito. Então, o que Paulo e Silvano falaram, através dessa epístola aqui, está escrito. E essa segurança que nós temos. Então, nós usamos muito uma frase, não ultrapassei isso que está escrito. Nós estamos falando hoje com o Genaro isso aqui. Depois que você falou, Genaro, eu fui lá investigar. Olha a leitura aqui. Vamos ler junto, por favor, me acompanha? 1 de Coríntios, capítulo 4. Nós limos 5, né? Pode ler os 6 e 7, devagarzinho. O Diego não entrou, hein? 1 Coríntios, capítulo 4, Sim, irmão. é? E Capítulo 4, versículo? versículos 6 e 7, irmão. Então, vamos lá, diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendei isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Aí, outro versículo. Tá certo, irmão. Até aí tá bom. Até você vê. É interessante, o Genaro. Versículo, se você ler aqui o desdobramento até o capítulo 3, você vê que ele vai tratar os coríntios, por quê? Ele vai tratar assim como carnais, né? Por que que ele vai tratar como crianças? Porque eles têm feito preferência entre os irmãos. E um se identificava com a palavra de Cefas, e outro se identificava com a palavra de Paulo, e outro se identificava com a palavra de Apolo. Então, ele pega o exemplo desses irmãos para mostrar que ninguém de nós pode se gloriar nos homens. O ensino que uma pessoa, do jeito que ele ensina, eu me identifico com aqueles irmãos. Como que nós precisamos ser limpos no nosso coração em relação a isso, irmãos? Muito, muito importante, irmãos. Ninguém se gloria nos homens. E ele vai falar isso no capítulo 3, olha que interessante aqui, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha só, irmãos. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Por isso que ele está falando figurativamente em detrimento de Apolo e ele, fazendo um exemplo, né? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, pela qual Cristos. Você vê como que é, irmão? Como que vocês vão fazer preferências? Quem está edificando a casa? Quem é o dono da casa?
é Cristo, irmãos. Apenas nós, os dispenseiros, ou anjos, né? Vamos dizer assim, ao anjo da igreja, né? Ao mensageiro da igreja, tem que ser achado na verdade, ser achado fiel. Isso é o único que é requerido, porque quem faz o resto é o Senhor, irmãos. Como nos falta essa percepção mais e mais? Porque então não vamos nos gloriar. Imagina se hoje estivesse o apóstolo Paulo, né? Aí nós íamos falar assim: ô irmão, entrou, o apóstolo Paulo entrou ao Zoom. O que ele ia fazer? Ô, glória a Deus, o apóstolo Paulo está aqui. Você ia fazer assim, ô Ronilson? Ah, Eu se o ia apóstolo Paulo fazer. tiver... Eu ia Ô, fazer. rapaz, O Carlos ia estar chorando aí. E Carlos? conhecimento. Mas ia perguntar muita coisa para ele, né? Ele estudou bastante ao pé do grande doutor, né? Maliel, vamos perguntar para ele. Puxa, mano. Você vê que significa gloriar-se nos homens? Dar crédito a É, ele, mas, não a Deus. Isso significa gloriar-se nos homens. A sabe, glória é de irmão, Deus. Sim, irmão, pode falar. Deus distribui conhecimento aos homens e sabedoria. E uns recebem mais, um pouco mais de graça, eu penso assim, né? E Deus dá a cada um segundo aqueles que buscam a Deus. Então, e a Bíblia diz dá honra quem tem honra. Então, vamos honrar o Paulo se tivesse com nós aqui hoje. Né? Não era errado, né? Ô, senhor Paulo, seu quanto tempo? Você vê que o senhor estudou, eu não tive tempo de estudar o que Paulo Sim. estudou. Então, ajuda nós aqui. Mas era o Amém. seu elogio sem, sem idolatria. Não sei Sim, se foi muito bom. compreendido, né? Obrigado, irmão. Muito bom isso aí. Deus seja louvado. Amém. Você vê, irmão, como que é importante isso aqui, porque quando a gente está traçando o contexto do que significa não ultrapassar o que está escrito, é o versículo anterior. Lê o versículo anterior. Olha como que te deixa claro. O René está dizendo, né, que ultrapassar o que está escrito é não ir além das escrituras. Mas vou fazer uma pergunta pro Carlos, né? Antes de ir lá. Ô, Carlos, ultrapassar o que está escrito é assim, né? O Senhor Jesus pegou uma vasilha, colocou uma toalha aqui e um sabonete na mão. E ele foi e lavou os pés dos seus discípulos. Está escrito. E disse: assim como eu vos lavei os pés, você fazer o mesmo. Então, irmão, você está ultrapassando essa escritura, porque você não pega uma vasilha como ele pegou, e um sabonete e uma toalha e falava os pés dos irmãos. Depende do ponto de vista de cada um, né? Cada um tem. Quando você quer ir em contra de alguém, ou quando você está dizendo assim, não, irmão, irmãos, não podemos ultrapassar o que está escrito. Nós estamos dizendo que a pessoa está ultrapassando e eu não. Mas eu estou vendo de meu ponto de vista. Muitas vezes, irmãos, eu me apoio em uma maneira, ou uma percepção de alguma coisa, para me apoiar na questão de não ultrapassar o que está escrito. E tem muitas passagens que eu posso te mostrar nesse sentido, mas o que significa ultrapassar o que está escrito? É tomar literalmente o que está escrito? Ou apenas você pegar a palavra com a motivação correta dela? Logicamente que você vai errar muitas vezes, irmão Carlos. Nós vamos errar. Quantas vezes, se eu fizesse uma retrospectiva, quantas vezes não peguei a Bíblia erradamente? Até agora faço isso. Irmão Vitor, Pode falar, irmão. deixa eu contar algo. Isso passou já tem uns 20 tem 25 a 26 anos. Sim. Eu fui pregar, eu fui ministrar em Santa Rita. Em É. Santa Rita. E eu fui rápido, porque me pegaram de surpresa. E eu li um assunto, olha só, e prediquei pensando no outro assunto, olha só. Mas fui tão bem recebida a mensagem que o povo aplaudia e tá. Outro dia, eu fui na peluqueria, eu sentei lá para me olhar. Mas o que tem de tão importante aqui que o povo aplaudia e glorificava? Depois eu fui ver que eu tinha lido errado, rapaz. Não, eu li certo, mas, por exemplo, a Bíblia falava assim daqueles fariseus, daqueles que oravam nas praças com mãos erguidas. Está lá em Mateus, me esqueço o nome lá, onde é que está lá.
E eu entrei naquilo ali, sabe, falando e tal, que Deus queria que você fosse para a praça, mas eu era novo, tinha, isso tem muitos anos atrás, né? Mas depois, muitas vezes, até mesmo a pregação acontece isso. Eu, tô- eu estava em Cidade Leste, e aí eu cooperador, cooperava com os pessoal ali, sabe? E tinha um obreiro que gostava muito de mim na época, e ele disse assim, e era um domingo, sabe? Domingo eu estava lá atrás, sentadinho, lá atrás, e, e os obreiros estavam tudo na frente lá, antigamente estava tudo em frente, assim, lá no púlpito e tal. E estava cheinho de gente, rapaz, pastor, evangelista, presbiteriano, e eu lá atrás sentado, eu não era assim, eu era um irmão, era um cooperador, assim, mas estava lá. E não é, rapaz, aquele dirigente falou assim, agora nós vamos orar e o irmão Ronilson vai ministrar a palavra, mas ele não falou nada para mim, rapaz. E aí eu olhei para trás, eu olhei no público, estava cheio de homem grande, assim, de entendidos, né? Pessoa, teólogo, gente que conhecia a Bíblia. Jesus do céu. E agora, eu tremendo, cara, você treme, porque era muita gente e tal. E daí eu li lá duas vezes. Aí eu li um texto lá, e aí preguei naquele texto, rapaz. Tá, mas não sei o que passou, eu comecei a emocionar, se emocionei, e começou um barulho muito bonito, sabe? Muito bonito. Mas depois eu cheguei em casa, fui olhar de novo, mas será que eu fiz certo, cara? Eu não tinha feito certo de novo. Duas vezes. Você vê como que é, Isso né? não, isso não lembrando das outras vezes que eu não me corrigi. É. Você, Acontece, acontece. você vê, irmãos, que certamente Natural. nós precisamos ser aqueles aplicados, né? E nós temos que valorizar quando o irmão se aplica nas escrituras, no estudo, no ensino, né? Mas E- não serve como base para nós confiarmos em nós. Não, Tanto que não a serve. palavra, ele vai falar, né, que capítulo 14 de 1 de Coríntios, versículo 29. Dois ou três podem profetizar, e o demais julgue. Não fala isso? O julgue é o quê? Aquele que está sendo falado. Porque É, justamente, irmão, somos pessoas que podemos errar, como o irmão Ronilson deu testemunho agora. já Mas errei. às vezes nós somos tão judiciais que quando alguém erra, nós colocamos um X. Já viu aquele X vermelho? Eu E, não ouço mais essa pessoa, porque falou assim, assim e assim errado. E nos tornamos juízes, irmãos. Perdemos a graça, às vezes, de estar compartilhando junto. E por que que tem tantas divisões? Eu fui hoje numa cidade chamada, vou contar para vocês. Eu fui a uma cidade hoje chama General Güemes. É uma cidade de 8 mil habitantes. Sabe quantas igrejas tem lá? 25. 25. Aí eu contatei o pastor, que era o primeiro, o pioneiro, que estava 30 anos lá no povo. Eu falei, assim, mas por que tem tanto aqui, pastor? Tantas igrejas e são poucos irmãos? São uma pequena cidade, tantas igrejas. Não, sabe o que acontece, Vitor? Aí ele falou assim para mim, né? É que a pessoa briga aqui, não gostou do outro, já faz, abre sua igrejinha lá. E virou aquilo que tem lá, 25 denominações, tá? Às vezes tem duas casas, tem uma igrejinha ali, ó. Quando tá fazendo o culto um, o outro, ele falou, o pastor falou. O outro também tá fazendo o culto e dá aquela barulheira. Olha só, irmão. É. Você tá vendo a situação dos homens hoje? Mas por que Então, que tem divisão? O o senhor, que- o senhor perguntou por que tem divisão, não é isso? isso, eu perguntei para ele por que que tem tantas denominações. Poderia, que são Ah, as irmão, igrejas, né? Por que que tem tantas igrejas? Você poderia estar tudo junto ali, né? São 8 não, mil habitantes e tem, eu acho que uns, não sei quantos membros que tem ali de igreja, né? Mas você vê o quadro, isso que eu estou falando, o quadro, uma cidade tão pequena, mas tanta situação normal. E pergunto para você, Ronilson, se o apóstolo Paulo tivesse que escrever uma carta para a igreja que está em General Güemes, assim chama a cidade, iria endereçada para que irmãos? Não é para os irmãos que moram lá? para ter Qual os que seria o mesmos remitente? ter o mesmo sentir, porque a divisão vem porque são visões diferentes.
E quando tem visões diferentes, mesmo em qualquer grupo, se não tratar rápido, torna-se uma divisão. E o problema dos grupos é que não temos, às vezes, muita gente para tratar essas visões diferentes. Ou chegar num apoio, porque um pensa assim, a minha visão é essa, a minha visão é essa, e fica aquela divisão. E está faltando um pouco de ter o mesmo sentir, o mesmo espírito, está faltando isso por vários lugares. Não Sim, é só lá na Argentina, não. isso, Aqui no Paraguai não é diferente, não, rapaz. é verdade. Então, Mas deixa você eu vem cortar. trazendo nessa linha. Obrigado, irmão. Trazendo nessa linha aqui, versículo que nós estamos trazendo em questão é o versículo 6, né? E capítulo 4, versículo 6 diz: Estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Qual foi? O que foi o que ele aplicou figuradamente? Onde ele está dando uma exortação à igreja em Coríntios para que eles não se gloriem em quem? Nos homens. Porque tudo é vosso. Paulo, Cefas, Apolo, tudo é vosso. E ele pergunta: quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos pelas quais creis. Então ele está falando figuradamente. Agora veja bem, vamos continuar a leitura. Por vossa causa, para que por nosso exemplo. Por que é exemplo deles? Porque eles não têm esse problema, os irmãos que estão ali, não tem problema. São, ele não está fazendo preferência, porque ele sabe que vem da parte de Deus o que estão passando de mensagem para a igreja, mas que as pessoas que faz. Agora, por vossa causa é que eles estão dando esse exemplo, para que não ultrapasseis o que está escrito. Olha só que impressionante, a fim de que ninguém se soberbeça, soberbeça a favor de um em detrimento do outro. Quer dizer, não, o que o apóstolo Paulo pregou foi perfeito, gente. Olha, ele usou a palavra, usou as vírgulas certas, porque tem pessoas que é assim. A gente pronuncia uma palavra errada e já tem o X. Está com um X na mão, né? Está esperando ele falar alguma coisa errada para fazer o X assim. Naquele dia Reprovado. para É. E provar ainda, nós. e ainda X vermelho, sabe? Falou errado. Não faz assim? Eu Eu? falei para o irmão, esse dia, irmão Vitor, você é É. um homem, ele falando muito de Paulo. E Paulo, falei, irmão, tudo bem, tudo bem. Mas você fala demais de Paulo, não fala de Jesus? Por que que você é assim? Não, porque É. Paulo, não, irmão, tudo bem. Mas tantas coisas boas que Jesus fez, que Jesus deixou para nós nos evangelhos, e você, tem coisa de Paulo que não serve para mim, irmão. Falei para ele, tem coisa de Paulo que não serve para mim. Ele mesmo não quis casar, né? Eu Sim. já casei. E já tô com 40 e poucos anos já de casado. Gostei do casamento. Então, eu falei assim, Verdade. então tem coisas que Paulo, falei muitas outras coisas, que ele falou, mas não serve para nós Sim. hoje. Agora, as palavras de Jesus, sim, elas são Amém. puras, verdadeiras, não tem erro, né? Então, como vem o senhor dizendo, Paulo escreveu várias, 13 cartas, e tem algumas delas que não ficou bem claro para o leigo, né? Aquele que vai trabalhar a fundo vai entender, mas alguns que não vai a fundo não entende muito, irmão. Fica aquela confusão ali. Tá, mas Paulo deixou as 13 cartas aí muito bem escritas, assim, Sim. só que tem alguns pontos assim que tem que aprofundar nele para você Isso. não desviar, como diz do não como nós E estamos falando agora, para não aumentar, ultrapassemos o que está escrito. para não ultrapassar o que está escrito. Isso. A palavra de Paulo, às vezes alguma coisa se ultrapassar, Deus vai perdoando a gente, né? Mas você vê, irmãos, é interessante, nós estamos abordando a igreja sensata, mas não conseguimos avançar porque esse assunto é importante. Então, quando Eu fala tô não ultrapasseis entrando o que aqui. está escrito, Aham. é- pode falar, Carlos. Não, mas eu queria só dizer, na verdade, várias coisas, né? Sim, irmão, pode falar. E um dos pontos que o Vitor falou assim, é assim, uma, quando você, aí em Coríntios tinha um problema de liderança, né? Aí Sim, você sabe, no capítulo 1, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de
eu sou de Cristo, né? O último era o de Cristo, né? Sim, Aí ele traz um assunto que tava assim, vamos dizer, um problema que tinha na igreja, porque um grupo também gostava muito de Apolos, porque ele era um homem muito habilidoso, muito bem, sim. falava muito bem, e a gente sabe que tem coisas positivas também com ele. E, de fato, ajudou Paulo também, né? Mas agora, a maneira que Paulo tratou esse assunto, ele é um assunto muito especial. A maneira que ele traçou a palavra, porque já tinha divisão na igreja, mas quando ele tratou o assunto de Apolos, ele não acusou diretamente o Apolos, mesmo que o Apolos tenha feito, vamos dizer, uma, vamos usar a palavra assim, o Paulo dá uma direção específica para a edificação da igreja, mas o Apolo tinha já uma direção um pouco diferente. Houve problemas de liderança porque tinha duas pessoas falando coisas diferentes. Só que quando Paulo fala, Paulo não expõe diretamente o Apolos, ele expõe os irmãos, expõe os irmãos. Então, o que que aconteceu? Ele não fala, eu tenho razão, o Apolo não tem razão. Não foi isso que ele falou, né? Tanto é assim que ele fala assim, o Paulo plantou, o Apolo regou. Mas, na verdade, não foi tão assim que o Apolo fez. O Apolo não é que regou tanto. Quem plantou e quem regou foi o Paulo. E não era tanto o Pedro, ou o Apolos, né? Agora, e se ele tivesse falado assim, o Apolos não tem razão, eu tenho razão, ia ter mais divisão ainda. A madurez, a madurez espiritual, de visão que ele tinha com relação ao assunto, era para não levar os irmãos a chegar à divisão extrema. Que já tinha três grupos, irmão: de Paulo, de Cefas e de Cristo. Se ele tivesse falado também em conta de Apolos, ia ter uma quarta divisão. Porque aí é a questão de quem que eu vou seguir. Se eu gosto de Vitor, Vitor é assim. Eu gosto do Genaro, porque o Genaro é assim. Não é essa a questão. O que eu estou falando vai causar divisão ou vai causar edificação? Então, a base é Cristo. A, 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 o, o elemento que eu vou usar em cima dessa base para edificar é outro assunto. Por isso que eu falo assim, você tem que olhar como você está sobre-edificando, que material você está usando. Aí tem as duas linhas de materiais, né? Uma é material de ouro, prata e pedras preciosas, e o outro é todo material que tenha volume, né? Ele vai se queimar. Os outros materiais podem passar por fogo, que ele vai permanecer, sem problema nenhum. Mas as outras vão se perder. Então, irmãos, quando fala ultrapassar, quer dizer, por exemplo, a gente não pode falar menos e não pode falar mais também. Não sei se os irmãos vão querer poder entender. Se eu falo menos que eu tenho que falar, eu vou causar dificuldade para a edificação. Se eu falar a mais, é um problema também. E isso leva um paralelo com aquilo que o Senhor Jesus falou, que ele não falava nada além do que o pai falava, não fazia nada fora da hora do pai, ou seja, ele não fazia nada por si mesmo. Isso era o ponto, o princípio que os apóstolos também estavam falando. E outro assunto que eu estava vendo é quando Paulo fala em Tessalonicenses que em verdade os irmãos estavam recebendo o que o Paulo e o companheiro dele estavam falando, era a palavra de Deus, porque, irmãos, naquela época não tinha a Bíblia como nós hoje. Ou seja, o que tinha era o Antigo Testamento, mas não tinha uma coisa ordenada como nós, né? Tinha Mateus, Marcos, Lucas e João, blá, blá, blá. Não tinha nada disso de uma maneira clara, né? Só que o que que eles tinham? Era o falar de Paulo. E era bem complicado, irmão. Se coloca na época, se coloca no momento quando Paulo falava aquilo, era difícil você entender aquilo. Só que o coração dos tessalonicenses, eles eram, porque eles viram que Paulo realmente era um canal que Deus usou para falar para eles. E de fato é isso, como o Vitor falou aí. Não podemos evitar que Deus use homens, que usou um burro uma vez só. Ele vai ter que usar homens, né? E até agora Deus usa homens, só que, claro, esse que é o problema. Deus usa homens e tem alguns homens que ostentam dizer que Deus fala através dele e isso causa divisão na igreja, né? E isso é o problema na igreja atualmente. Só que nós não podemos
como diz o Vitor, não podemos ser extremistas, que Deus não usa homens, e Deus não pode dizer, porque eu conheço irmãos, por exemplo, que falam, "Ah, Deus fala através de mim, não que preciso escutar ninguém." Também não é assim, não. Não é isso, porque o corpo é para isso, o corpo é para que alguém profetize, e o profetizar é falar por Deus, falar Deus dentro das pessoas, e isso é um profeta. Só que nós não podemos ir no extremo quando o que eu falo vai causar divisão, aí é uma coisa grave, aí tem que parar, né? Claro que não é todo mundo que para, que causa divisão mesmo assim na igreja, né? Fala, irmão Genaro. E veja assim a aplicação de não ultrapassar, além do que está escrito, a palavra já diz, não ultrapassar. Se você está dirigindo um carro, e você vai, tem um carro na tua frente, a 70 por hora, e você tem a possibilidade de andar mais. Aí o que você faz? Acelera, Ultrapassa né? ele, né? Acelera. Acelera e ultrapassa ele. Ultrapassa. Não é assim? Sim. Mas tem que olhar a pista, como é que tá. Se tem faixa na pista ou não. Ocasionar um acidente. E, Os é acidentes sem isso, multar, né? exatamente. Então, ultrapassando, aí já é uma infração. Então, com relação ao que o Carlos está falando, em parte eu acatei um pouco, né? Porque ali o que tinha na igreja em Corinto era um partidarismo, né? Partidarismo e preferências sobre certos irmãos. E quando Paulo fala assim, que, que eles sejam com exemplo, que possa imitar ele, né? Ele fala no capítulo 4, né? Que eles têm que imitar o Paulo, que ele serviu como exemplo. Por que ele serviu como exemplo? Porque aqui, inclusive, ele mencionou o nome de Apolos. Agora, qual é a como é a pessoa de Apolos? Por que Paulo se coloca como exemplo e não o Apolos? Veja só em capítulo 16 de 1 de Coríntios. Olha só, Sim, desses 6. no versículo 12. Olha só a pessoa de Apolos, em quem eles estavam se espelhando. Diz assim: acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Isso. Ou seja, em espanhol, quando se lhe dê la gana. Então, e Paulo não tinha esse problema. Por isso que ele se colocou como exemplo, que os irmãos imitassem ele e fizesse o que ele fazia e andasse como ele anda, né? E ultrapassar a o que é, além do que está escrito, é falar coisas que não está escrita, além do que está escrito. Além do que está escrito, porque tem coisas que está escrito, inclusive hoje nós estávamos falando, né, Victor? E Sim. ainda, inclusive, desculpa, eu ainda creio desse jeito. Ultrapassar o que está escrito é assim. Lembra quando Jesus e os discípulos iam comer e repreenderam Jesus? Puxa, teu discípulo não lava a mão Hum. para comer, né? Ou seja, para eles era pecado comer sem lavar as mãos. Mas isso não está escrito. Para mim, no meu entender, é ultrapassar o que está escrito. Outro, usam hoje em dia, é que se você não se batizar, você não é salvo. Inclusive, aí entra esse versículo: não julguei antes do tempo. Não podemos julgar. Quem julga é o Senhor. E a Bíblia não fala que
se não se batizar, não será salvo. E outro, se você não dizimar, você vai para o inferno. A Bíblia diz que nós temos que praticar isso. Mas não está escrito que você vai para o inferno. Ou alguém vai para o inferno porque não deu o dízimo. Então são coisas assim, irmãos, que se ultrapassam o que está escrito, é falar além do que está escrito nas escrituras, na Bíblia. E nós estamos, nós temos a nossa base que os apóstolos colocaram, né? Nós temos a base, a doutrina dos apóstolos, e nós estamos sendo edificados sobre eles. E para isso nós temos que pegar a palavra, os que estão escritos, e não eu falar aquilo que está na minha vontade ou aquele que vai ser conveniente para mim. Por exemplo, eu tenho uma congregação e eu quero me enriquecer. E com certeza eu vou falar para os irmãos, você tem que dizimar, senão vai para o inferno. Eu posso usar um monte de versículos, um monte de coisa para provar que o cara vai para o inferno, por não dizimar. Mas a Bíblia não fala isso diretamente. Não está escrito assim. Mas são coisas que nós praticamos para viver dignamente. Esse sim a palavra fala. Então, no meu entender, esse é o não ultrapassar o que está escrito. Amém. Vocês sabem, irmãos, que tudo que os irmãos trouxeram enriquece a reunião. Justamente, eu acho que o problema da igreja em Sardes tem a ver com a soberba, né? E é interessante que ultrapassaram o que está escrito. Se você ler o versículo 7, olha que fala lá. O que aconteceu com essas pessoas que ultrapassam o que está escrito? Quando você vai no versículo 7, diz assim: Pois quem é que te faz sobressair? Ou seja, quando você está Uhum. ultrapassando o que está escrito, é o que eu vejo nas escrituras, é que ele está usurpando aquilo que não corresponde para ele. Ele está roubando a glória do que pertence a Deus. Justamente a abordagem de Paulo foi nos primeiros versículos que ninguém se glorie nos homens. Agora, agora veja bem, pois quem é que te faz sobressair? Está falando para aquele que ultrapassa as palavras de Cristo, ou as palavras que estão escritas. Está usurpando essas palavras. Pode ser que ele fale literalmente o que está escrito, mas a motivação do coração é soberba, exaltação de si mesma. Está usando de maneira errada as escrituras. Não está ultrapassando. Mas quem que sonda os corações? Quem que conhece a motivação verdadeira do que ele está falando? Só Deus, irmão, que sabe. Por isso, não, nada julgueis antes do tempo até que ele vem. Mas olha só, como continua o texto, olha só. De fato, irmãos, que você não vai ultrapassar as escrituras usando para si mesmo, como você está vendo ali do dízimo, né? Você falou, esse exemplo ali é muita sacanagem, né? De uma pessoa usar dessa maneira as escrituras, mas você vê a motivação dela. Por que que ela está usando essa escritura dessa maneira? Porque o coração da pessoa é errada. Está roubando o cenário dessa escritura para trazer para si mesmo. Mas olha como fala 7. E que tens, e que tens tu que não tenha recebido? E se recebeste, por que te vanaglorias como se não tiver recebido? Tá vendo? A soberba, vanagloria, o que que é? Usurpação, ultrapassar. Se você está usando erradamente essas escrituras, porque a motivação do coração é errada. Isso que está o ponto, né? E de fato, irmãos, a gente não precisa usar outras coisas que não seja escritura, mas o problema é a motivação. E eu vou dar um exemplo bíblico. Capítulo 10 de Lucas, versículo 18. E os irmãos sabem, dois homens subiram ao templo para orar, né? Uhum. E um falou assim, de si para si mesmo, né, Carlos? Graças Uhum. te dou, meu Deus, porque nós somos como os demais homens. E ele está usando a escritura para falar isso, ou não? Ele era judeu. Ela não tinha nada a ver com o povo do mundo. E está usando a escritura. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Como que eram os demais homens?
roubadores, Pecadores. adúlteros, que mais? Ele não era isso, irmãos. E está usando as escrituras. Mas qual que é a motivação do coração dele para falar isso? Soberba. Soberba. Tá vendo, irmãos? Que ultrapassar as escrituras? Ele não dá o sentido nem a glória a quem corresponde quando você usa as escrituras. Mas deixa eu fazer um paralelo, Vitor, nessa questão. Deixa eu terminar Capítulo. só para depois você seguir. Sim? Pode ser? Termina o seu Uhum, raciocínio. uhum. Tá. Tá. Aí ó como termina o versículo. E se o recebestes, por que te vanaglorias? Como se não tivesse recebido? Olha o versículo seguinte, irmãos. Já estás fartos? Já estás ricos? Chegastes a reinar sem nós? Hum. Que te lembra esse, o irmão? É bom esse versículo para você, Ronilson, para usar a igreja em Laodiceia, viu? Já está ricos? Você lembra dessa igreja a igreja em Laodiceia? Ah, vou ler mais. Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque para mim, olha como disse Paulo, me parece que Deus nos pôs a nós, aos apóstolos, em último lugar. Último. Está vendo, irmãos? O que está produzindo a palavra que você está trazendo? Exaltação de tua pessoa ou de Cristo? Você está ficando de mais lindo para os outros? Isso que está mostrando a motivação do coração. Você vê como que é? Ó, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Não é para dizer, quando sube um irmão para falar assim, nosso irmão apóstolo, missionário, evangelista, não sei o que mais, está conosco aqui, um aplauso ao Senhor. Mas, na verdade, está aplaudindo ele, né? Ah, Não é mesmo, irmão Ronilson? e... Por isso que o exemplo que está trazendo aqui Paulo é interessante, porque ele se coloca como aquele que está sendo levado para o corredor da morte, para morrer. Não tem crédito nenhum ali. Você vê, isso que deveria produzir. Isso que deveria produzir. Ó, o versículo termina assim. Os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós tornamos espetáculo ao mundo, tanto os anjos como os homens. Até a Uhum. presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados. E não temos morada certa. E nós afadigamos trabalhando como nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendicemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados o quê? Lixo do mundo. Lixo do mundo. Olha só, irmão. Esterco. Esterco. Olha só, quando caluniados, procurados conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Aonde que está a soberba, irmãos? Onde que está a jactância? Tá vendo, irmãos? Olha como termina. Lixo do mundo, escória de todos. Até aí, irmão. Pode continuar agora, Carlos. Mas é mais ou menos esse raciocínio que eu queria tocar, justamente esse versículo que eu queria falar. É a escória, é esterco, é aquele que, quando, quando a vaca vai fazer as necessidades dele, é aquilo que não serve mais, de fato, depois serve para adubar, né? Mas o sentido é, se você quer ser apóstolo igual a Paulo, olha só a posição que ele toma em frente dos irmãos quando ele queria ser exaltado. Porque quando há divisão, irmãos, sempre tem uma razão do porquê. Sempre vai ter uma razão do porquê. Quem seguia, se a gente for olhar o pano de fundo lá em capítulo 1, quem seguia Paulo, de fato, seguia o Paulo, que sabia que o Paulo foi o Senhor diretamente que foi pregar para ele e se converteu. Sabiam disso. Os que seguiam o Pedro, de fato, falavam, não é o primeiro apóstolo, o primeiro começou lá em Jerusalém, e assim por diante. E tinha aquele que era só de Cristo.
Mas quando Paulo trata esse assunto, ele sabe, para ele contaram dessas coisas, né? E ele falou: olha só, eu não batizei quase ninguém, eu acho que só 2 famílias. Eu não lembro se eu tenho batizado mais que isso, porque o Senhor não me levou, me trouxe para batizar. Então, o que ele queria dizer não é para seguir eu, no bom sentido da palavra, não era seguir Paulo. Claro que Paulo era um canal que Deus usava para falar para o povo. Isso a gente não pode dizer não, porque 1 Coríntios é muito claro para nós, né? Agora, quando você lê capítulo 2, irmãos, se você ler o capítulo dos primeiros versículos, você vai notar como é que Paulo estava falando. Ele falou, por exemplo, que ele não foi para a igreja com humana sabedoria. Como que fala capítulo 2? Você tem como me ajudar, Vitor? Eu tenho Sim, aqui, eu acho que eu tenho aqui. aqui é capítulo 2 de 1 Coríntios. Sim. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciar-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque Ah, decidi em sim. nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Entendi. Aham. Então, os primeiros versículos para frente, até o versículo 8, mais ou menos, ele mostra como é que Paulo foi para os irmãos em Coríntios. Porque, irmão, a gente sabe que tinha 2 linhas aí. Uma linha pentecostal, vamos dizer assim, que era o povo de Israel, né? Que queria sinais, né? Desculpa, o irmão, não vai se incomodar comigo, né? E o outro era grego, na tendência de pessoas com muita sabedoria. E Paulo falou: nenhum nem o outro eu levei para vocês, mas é a palavra que eu levei para vocês. Então a palavra que o Paulo levou foi uma palavra assim, com um corte exato, correto, uma linha certa, uma linha correta. Ele não traçou a palavra de maneira errada. Porque, irmãos, quando a gente, não sei como os irmãos são, né? Quando alguém fala para, poxa vida, ô Vitor, você falou tão bem, meu Deus amado, É, você me ajudou com o seu compartilhar. Não tem um sentimento lá dentro de uma, poxa vida, se eu não tivesse falado essa palavra, realmente não, ninguém ia entender o que eu falei. Não, a gente sente, eu senti também isso aí. Eu já senti isso aí. Quando alguém puxa a nossa alma, a nossa emoção para cima, a gente sente alguma coisa. sim, Mas só que o Paulo não fala: mal, vocês têm que seguir eu. Porque, irmãos, que edificação haveria se o Paulo dizia: eu estou certo? Não haveria edificação. Ele estava falando, capítulo 3, né? Que ele colocou o fundamento, mas cada um tem que ver como sobre edifica sobre ela. E o sim, fogo vai provar. Se o Paulo tivesse sido uma pessoa que é, é, tivesse sido uma pessoa que ia pela emoção dele, porque a gente se emociona com aquilo, né? Poxa vida, alguém tá me seguindo, né? Mas aí o Paulo colocou uma coisa muito importante, a cruz, porque a cruz é que vai eliminar todo tipo de divisão. A cruz eliminou toda a distância entre Deus e os homens. sim, Agora, Satanás quer entrar de novo na igreja, tá na questão lá da liderança, para seguir alguém. E o Paulo não queria isso. O Paulo queria mostrar para, não é eu, não é Apolos, não é o Cefa, não é ninguém, mas também não é você sozinho. É todos nós. Porque a igreja ser edificada só como todos nós somos juntos edificados. Vocês sim. não acham? Então, o Paulo tinha Perfeito. essa linha de raciocínio e ele estava traçando corretamente a palavra, ele não estava ultrapassando aquilo que era a vontade de Deus. Ou seja, o Paulo sabia a vontade de Deus com relação à edificação da igreja. Então, se Paulo tivesse ido pelo raciocínio de hoje em dia, iria causar outra divisão a mais. É isso que acontece entre os cristãos hoje, né? Há divisões por causa disso, mas a edificação só quando nós todos, mesmo, ó, aí no capítulo 1 fala assim, falando a mesma coisa. Só que eles não tinham essa falar uma mesma coisa, eles falavam várias coisas ao mesmo tempo, porque eles queriam liderança. O problema do homem natural, do homem carnal, que diz o Paulo, é o homem criança em Cristo, é que ele quer seguir alguém. Não estou dizendo que não vai seguir. De fato, a gente segue alguém. A gente, posso pegar, por exemplo, o Genaro como um modelo de vida, como um irmão que segue o Senhor, que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia, o irmão Ronilson porque é homem de fé e tudo isso aí. Ótimo, não tem problema quanto a isso. Mas a gente se dividir por causa disso, não. Não podemos e não devemos. Então, Paulo foi muito claro com relação a isso. Só isso que eu queria dizer, moço. Amém. Muito bom, Posso irmão. participar?
quero só posso falar Pode, só irmão. um par. Puxa. Deixa eu dar um apoio aqui sobre os dízimos. Vamos Sim. falando sobre quando alguns querem enriquecer, falam sobre os dízimos, é, comete, coloca um medo em cima das pessoas. Mas eu fui tesoureiro vários anos de igreja, e o dízimo é a menor parte que entra na igreja. E mais ou menos 30% paga dízimo. Por exemplo, você tem 100 pessoas, 30 vai pagar dízimo, vai entregar o dízimo. Os ricos são pouquíssimos que entregam. A maioria são pobres. Então, o que faz uma igreja ficar rica é crescer financeiramente, são as ofertas alçadas. Essas sim. Então, por isso que temos igrejas ricas que trabalham com oferta alçada. Isso sim enriquece. Agora, dízimo não. Olha, eu fui tesoureiro de uma igreja em Vila A. Nós tínhamos 500 membros. 500. Chegava o final do mês. E olha ali, é só gente que ganhava bem, sabe? Chegava o final do mês, às vezes faltava para ali tinha pagar luz, água, tinha que pagar o carro da igreja, o telefone, gasolina e tal, tal. Quando eu fechava o caixa, 500 membros tinha, mas os que davam o dízimo é um pouco. Então, dízimo, na verdade, eu vejo assim, não enriquece a igreja. Agora, oferta alçada, essa sim, que daí as pessoas levantam. Quem pode dar 10 mil, quem pode dar 100 mil, quem pode 200 mil e tal. Aí levanta. Mas o dízimo dificilmente uma igreja fica rico com dízimo. Isso na minha visão. E nos anos que eu passei cuidando de tesouraria. Então eu vejo assim que dízimo não deixa rico. Só uma correção para que a pessoa vai pensar que os dízimos enriquecem. Não enriquece, irmão. Pode esquecer Tá certo. tira da cabeça isso, E é que bom, dízimo enriquece. e, A hora e é bom, irmão Ronias, e bom é se aproveitar esse que você trouxe para pedir para o nosso irmão Genaro trazer uma palavra sobre dízimo, né, irmão Genaro? Será que o irmão pode? Opa! Amém! Ó, vocês são testemunha, falou que vai trazer, viu? porque os não, bem, é bom, porque os dízimos eles são voluntários, eles não são obrigatórios dar dízimo. E sempre eu trabalho aqui nas áreas indígenas e aqui tenho até brasileiro comigo, irmão do céu. Ninguém não, mas o senhor conhece. O senhor já teve aqui, as pessoas por mais que lê sobre dízimo, não dá. Agora, se você faz uma oferta alçada, levanta uma oferta, as igrejas enriquecem. Pode ver, irmão, as igrejas mais ricas que tem hoje, que não vamos falar o nome, trabalham com oferta alçada. Agora, dízimo não. Agora, dízimo não é obrigado. O dízimo é um ato de fé. Entendeu? E ninguém vai para o inferno por não entregar o dízimo ao Senhor. Mas o dízimo ajuda a igreja, mas não soluciona todo o problema. Só isso que eu queria concluir. Verdade, irmão. O dízimo. Tá bem. Amém. Muito bom. Você viu que a gente não conseguiu desenvolver a Igreja Sensardi porque era bom esse assunto aqui, né? Eu estou Então aqui olhando ficou aqui. mais claro a abordagem sobre não ultrapassar o que está escrito, né, irmão Carlos? Irmão Genaro, quer Sim, falar irmão, mais um pouquinho? eu vejo assim que é muito importante a gente entrar em conversa, né? E não Sim, trazer somente mensagem, né? sim, Quando a gente entra conversar sobre a palavra, eu acho que nós nos sentimos, inclusive, mais à vontade, e um fala, um para, outro, entra outro, e aí sim. vai. Muito bom. Então, e a gente não discute, cada um dá o seu ponto de vista e usando e utilizando a palavra, né? Amém. Eu vejo assim que é muito produtivo, porque tem muitas coisas que estão no nosso coração, muitas vezes nós temos algum tipo de dúvida, e no meio desse tipo de conversa, nós podemos conversar e falar sobre Isso. certos Muito assuntos. bom. Muito bom. Isso nos ajuda bastante.
Amém? E Deus nós te não abençoe. estamos com pressa de concluir a igreja Não, em não tem Sá pressa, não. e entrar em outra. Só que Tem nós pressa vamos em aproveitar, o irmão Genaro, vamos aproveitar o domingo que o nosso irmão Ronilson vai trazer sobre a igreja na Laodiceia, tá bom? Não vamos perder isso, não. Ah, Preparar teu dízimo agora. eu quero contar um pouco sobre a igreja de Sardo, porque não tive tempo aqui. Fale, fale um pouquinho para nós, irmão Victor, sobre a igreja de Sardo. Então, como já foi avançado o horário, nós estamos já praticamente 2 horas de reunião. Você achou bom Ah, então, depois, na segunda eu continuo, na segunda, porque o domingo tem uma palavra especial sobre a igreja na Laodiceia. Então, na segunda, a gente porque, prossegue falando sobre Sardes. Não tem, aqui não tem ordem sequencial de igreja, não, viu, gente? Então, não, né? É, não, Ah, não, nós vamos tranquilo, seguir. tranquilo. Só tá se não bom. der certo, mas se der certo, eu tô aí domingo para nós Já, juntos, já tá certo, querer irmão. Tá e ver que certíssimo. bem tranquilo. Né, Dom- Amém. Carlos? Domingo vai ser sacrifício contínuo? Te É. atira. Não, Ofertas alzadas. Ofertas alçadas. a oferta tá melhor, viu? É, Tá bom, amados irmãos, uma alegria estar junto. Amém. Obrigado, irmão, por partilhar Amém, e irmão querido. que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Tá Amém, bom, amém. amados irmãos? Um Aleluia. abraço. Amém. Um abraço, irmãos. Amém. Manda um abraço para Ariel, irmão. amém, tá ali Amém. sendo fora ali. Vou Tá falar com ele bom, agora. tá bom.